as pecinhas do Levitron, do primeiro. Porquinho. Palitinho de churrasco. Porquinho. A ponta dele. A base da ponta. Pedaço de plástico grosso. Ela encaixa sob pressão aqui. E é colada. Vai ficar firme. Depois o ímã. Pode observar. É um ímã irregular. Foi cortado de HD. Ó. Esmerilhado até ficar redondo. Esmerilhei em volta. Fiz um redondinho assim. O ímã do mini Levitron, que é aquele pequenininho, é esse aqui, olha as proporções. Só que esse aqui eu encontrei pronto na sucata. E esse aqui eu fiz, como eu mostrei, com um ímã de HD. Esmerilhado, serrado e esmerilhado, até ficar redondo. Sem a furação central. Então, eu tive que utilizar plástico grosso, fazendo a furação central, para fixar a base no plástico. Aqui, ó. E aí, fixada essa parte, essa porca vai até aqui embaixo, eu colo o ímã aqui, centralizado, a ponta dele vai colada aqui, e temos o Levitron. Só que tem que centralizar muito bem, depois o conjunto é preso no mandril da furadeira, gira e pode ser torneado mais uma vez. Essas pecinhas de plástico, depois aqui tem uma arruelinha, essa arruelinha de cobre, pode ser utilizada uma arruela com um pedaço de chapa de aço comum. Eu utilizei compasso improvisado para marcar a circunferência delas. Pode ser utilizado esse tipo aqui, até de plástico mesmo. Olha esse aqui com preguinho. Fixa no centro, faz uma furação pequenininha no centro e risca em volta. Aqui, um de chapa de metal. São compassos improvisados. Aqui encaixa a broquinha, bota no centro aqui, com a outra broquinha risca em torno. Aqui outro, mesma coisa. Para fazer isso aqui. Essa peça aqui de cobre eu tirei de um tubinho de cobre. Tubinho de 9, 10 milímetros de diâmetro. Serra ele aqui no meio, abre ele e tem-se uma chapinha. Martela, deixa ela retinha, corta com a tesoura em volta. Tesoura de cortar chapa. Corta em volta. Né? Alarga o furo depois. E aí, torneia na furadeira. Com uma lima. Aqui na ponta. Como eu mostrei num dos vídeos, a furadeira vai girando e arredonda. Depois de pronto o Levitron, prende na furadeira de novo, gira ele e dá o acabamento, que ele tem que ficar preciso. Aqui eu tenho uma coleção de ímãs. Tem ímãs de HD aqui de tudo que é tipo. Ó. Tudo de neodímio. Eu serro eles no tamanho que eu quero, esmerilho, dou o formato. E daqui que eu retiro os ímãs. Ó, tem alguns aqui furado. Ó, um ímã furado. Esse aqui, por exemplo, poderia atravessar um palitinho de churrasco. Ó, esse aqui daria para fazer inteiriço.
Só que o ímã que eu utilizei no mini Levitron não tem o furo. Esse tem furo e esse não tem o furo. Com a furação fica muito mais fácil. É como eu não tinha os ímãs, eu fiz do modo mais difícil possível. O método mais fácil é esse, o ímã de neodímio perfurado, que aí ele fica centralizado. Aí a centralização é perfeita, ele já vem redondinho e não tem erro. Mas como eu não tinha, eu tive que fazer com um ímã de HD mesmo. Improvisei da forma mais difícil possível. Os ímãs da base, ó, esses ímãs da base aqui são o mínimo possível. São os mais difíceis de se conseguir equilíbrio no Levitron. Tem que ter um diâmetro de 8 centímetros apenas. Então a furação central dele aqui tem 3,2 ou 32 milímetros ali. Então o ideal é que fosse bem maior aqui, que aí fica fácil. Esses aqui são muito difíceis de conseguir a levitação do Levitron. Eu consegui no máximo aqui, empilhando eles em 3, no máximo que eu consegui foi 2 minutos. Não chegou a 2 minutos, no máximo. Normalmente, em média, 1 minuto. Com um ímã só dá no máximo 1 minuto, no máximo. Em média, 45 segundos. Por causa do diâmetro. Ó. Esse aqui, inclusive, rachado, ó, como eu mostrei num dos vídeos, quebrado. Eu colei ele e improvisei. Todos eles aqui, ó, que eu tenho, os maiores são esses, ó, 8 centímetros e a parte central 32 milímetros, 3,2 centímetros, o que é muito pequeno para fazer uma base de Levitron. É um desafio, por isso que eu resolvi fazer para testar. Inclusive um deles, o mini Levitron, eu testei com entreferro aqui em cima. Essa peça aqui, ó. Uma dessas peças em cima. Para testar se eu poderia fazer sem desmontar o alto-falante. Esse aqui eu consegui de alto-falante estragado, já de sucata. Então é a forma mais difícil. Se conseguir o ímã com um diâmetro de maior que 8 centímetros, sempre maior, quanto maior o diâmetro, mais fácil vai ficar o equilíbrio do Levitron. Esse aqui é o menor tamanho. Menor que isso aqui, tem esses ímãs aqui, ó. Serve só para reforço, para botar por baixo para reforçar a pilha. Porque ele sozinho, o diâmetro já está aquém. Então teria que ter um Levitron bem pequenininho. Ficaria muito difícil de centralizar e a precisão. É um desafio muito maior. Nem perdi meu tempo com isso. Então eu comecei com esse, que é o mais difícil. O dia que eu conseguir um ímã maior, eu posso tentar outras experiências. Também se pode fazer com ímãs, com 3, 4 ímãs afastados um do outro e o Levitron entre eles. Pode tentar isso, ainda não tentei, não tive tempo e não tenho muito interesse nessa parte. E eles têm, esse aqui, por exemplo, dos testes lá, ele tem, eu medi rápido aqui para o vídeo não se alongar muito, 14 milímetros. 14 milímetros de espessura, tá? Por 32 o furo interno e, como eu falei, 8 de diâmetro. Que o ideal é maior que isso. Isso é o limite mínimo. Menor que isso, nem perde tempo. E com esse aqui já é difícil. Um ímã de base maior vai ficar muito mais fácil. E com o ímã do Levitron perfurado. Não tenta fazer como eu fiz com o ímã de HD, a menos que tenha muita prática, porque é bem difícil conseguir um ímã esmerilhado, certinho. Depois para centralizar é tudo bem difícil, mas eu fiz como desafio. E por enquanto é isso aí. Se tiver mais algum detalhe, se quiserem perguntar alguma coisa, é só perguntar que eu tento
tento responder, eu até faço outro vídeo de repente. Por enquanto é isso aí. Eu tenho outros vídeos para fazer que em outras áreas que me interessam mais. Ó, a cola que eu utilizei, ó. Aquela cola conhecida já de vocês, né? Cola rápida. Para colar as camadas. Ou então, fazendo rosca aqui. Eu fiz rosca nesses palitinhos de churrasco utilizando a própria porca. A própria porquinha. Ó, com a própria porquinha eu fiz rosca aqui. Fui girando, girando e fazendo rosca. Só que quando tranca, lubrifica, passa um óleozinho e faz rosca. Quem quiser tentar isso, quem for maluco bastante, pode tentar também assim. Ou colando, né? É que colando depois precisa desmontar. Os primeiros que eu fiz foi colando. E deu uma trabalheira danada, que tinha que estar torneando. E vai depender muito do fator sorte também. E por enquanto é isso aí, gente. Qualquer coisa é só perguntar mais. Até o próximo.